E aí, moçada, beleza? Bora retomar nossas aulas aí então, no novo formato, né? Me sinto meio preso aqui na frente da tela do computador. Sei que também não é legal para vocês, fica longe. Estou com saudade, mas é por um motivo bom, né? Estamos em casa para cuidar da saúde. Então vamos recomeçar aí nossa matéria, nosso bimestre. Eu quero retomar alguns temas que nós vimos no primeiro bimestre e agora começar a deslanchar os vários filósofos que foram trabalhando sobre ética ao longo da história da filosofia, beleza? Então eu vou chamar essa aula aqui, a partir de agora, de um curso de ética. Mas não porque nós vamos conversar sobre ética em geral, mas a gente vai trabalhar os vários filósofos que trabalharam, de alguma forma, o tema da ética, bem pontualmente. De modo especial, pegando aquilo que mais cai nos vestibulares aí, para facilitar para vocês, tá bom? Tem muita coisa para se falar sobre esse assunto, muita mesmo, certo? Mas a gente vai pegar os pontos principais de cada filósofo para você poder se localizar aí nas suas questões de vestibular. Beleza? Vamos então recomeçar aí nosso ano, nosso bimestre agora, com a perspectiva de olhar para o futuro. Então vou começar a falar para vocês aqui, sem o vídeo, para poder ficar mais fácil da gente se locomover aqui nos slides, beleza? Para vocês acompanharem as leituras e os textos e também as imagens que forem importantes para a nossa aula. Então, como eu falei, o tema é ética. Essa imagem ela é bem representativa, né? Entre as muitas coisas que eu posso fazer na minha vida, o que fazer, né? No fundo, o que fazer para ser feliz, para escolher minha vida, para definir minha profissão, para definir meu papel na sociedade. Tudo isso tem a ver com o tema da ética. Como nós já vimos no bimestre passado, ética e moral são duas palavras que têm a mesma origem, né, o mesmo significado, para falar a verdade. As duas falam sobre costumes. Então, aquilo que o povo, que a sociedade costuma fazer, quais são os hábitos, quais são as regras não escritas daquela sociedade, né? Pode casar com uma mulher só, pode casar com várias mulheres. O papel das mulheres nessa sociedade é um, o papel dos homens é outro. Aqueles costumes que cada sociedade tem. Mas falando de filosofia ética ou filosofia moral, a ideia é refletir sobre esses costumes, né? Perceber quais costumes ajudam mais, quais costumes ajudam menos numa prática de vida feliz, né? Lembrando que o mundo muda e mudando o mundo, algumas coisas também tem que mudar na sociedade. O nosso modo de ver a sociedade, de encarar a sociedade. Então, o que tem que ficar, né? E o que tem que continuar, né? O que tem que, o que tem que ficar, né? Em termos de tradição e o que tem que mudar em termos de inovação, de modernidade aí, em termos sociais, tá bom? Então, eu só quero dar esse toque, lembrando que quando falarmos de moral na filosofia, a gente está se referindo, de modo especial, àquele conjunto de regras, de normas, aquilo que se impõe a mim como obrigatório. Quem fala isso é um filósofo chamado Paul Ricoeur, né? A moral, na história da filosofia, ela vai ter esse enfoque mais direcionado para as normas, para as regras. Por exemplo, essa regra de fumar, né, em espaços públicos. Ninguém pode fumar em espaço fechado, espaço público, onde tem uma concentração de pessoas, né? Para fumar, eu tenho que estar afastado das pessoas. Essa é uma regra. Se impõe a mim, mesmo que eu queira, eu não posso fazer. Tudo bem? Já a ética, ela vai trabalhar aquilo que a gente vai chamar de princípios, aquilo que eu considero como bom, que eu estimo como bom, né? Não tem nenhuma regra, por exemplo, que me obrigue a ser gentil com a minha mãe, mas é um princípio, né, da minha sociedade, é um princípio da minha cultura, é um princípio até da minha própria constituição pessoal, né? Tratar bem a minha mãe. Não sou obrigado por nenhuma regra a cuidar da minha mãe, tratar bem dela, né? Mas eu trato dela porque aquilo é estimado como bom. Aquilo eu sei que é bom para mim.
Então a ética vai caminhar nesse espaço, né, da subjetividade, nesse espaço da intersubjetividade, daquilo que nós achamos bom, da amizade, do amor. Então todos esses temas vão ser temas tratados na ética. Tudo bem? Para falar de ética, eu queria começar relembrando esse texto do Platão que está lá no seu livro A República. Né? A República de Platão, ele vai trazer esse texto chamado O Anel de Giges, que vai ter muita semelhança aí com a história do Senhor dos Anéis. É bem parecido, com alguns detalhes diferentes, mas é bem parecido. O que conta nessa história o Anel de Giges? Por que ele é importante para falar de ética? Bom, vocês podem pegar depois na internet o texto na íntegra, tá? Vou fazer aqui para vocês um resuminho. Em resumo, a história é o seguinte. Um pastor está pastoreando e de repente há um terremoto, né, na sua região, abre uma fenda no chão e ele fica curioso, entra por aquela fenda e lá ele encontra um caixão, né, o caixão de um senhor, de um rei. E ele, curioso, abre o caixão e vê que o falecido, que o morto, está portando um anel. E ele, claro, pega esse anel e põe no seu dedo. Sobe, né, para a superfície de novo, está lá cuidando das suas ovelhas. Ele é um bom pastor, né? Ele está lá cumprindo seu papel social, mas de repente ele vira o anel, né, o engaste do anel, tem uma chavinha nesse anel, e ele se torna invisível. Ele fica assustado. Aí ele volta o anel de novo para a posição original e volta a ficar visível. Ele fica curioso. Então ele resolve testar esse poder do anel. Vai para a cidade e vira o anel, se torna invisível e percebe que as pessoas não o enxergam. Claro, porque está invisível. Então ele resolve fazer uma coisa monstruosa, uma coisa malvada, né? Então ele entra em acordo com a princesa daquele reinado e ele resolve, então, estando invisível, matar o rei e depois assumir aí o poder daquele lugar. Olha só, gente. Ele é um bom pastor quando está visível. É uma pessoa que cumpre as regras quando está visível. Mas quando está invisível, ele resolve fazer coisas terríveis. E aí está o nosso campo de reflexão da ética. Ou seja, a ética vai tratar daqueles assuntos que estão presentes na minha Constituição. Né? Se eu, por exemplo, só tenho ações boas, só respeito a lei, porque estou visível, então eu, no fundo, não sou ético. Então, a minha essência não está se guiando por princípios éticos. Né? Por exemplo, eu não passo no sinal vermelho do trânsito. Mas por que eu não passo? Ah, eu não passo porque senão o guarda me multa. Porque senão a câmera filma meu carro e chega uma multa em casa. Ah, então você não faz uma ação ruim só porque você está sendo visto pelas pessoas. Se seu carro estivesse invisível, você passaria no sinal vermelho? Ah, eu passaria com certeza, eu não ficaria no sinal vermelho. Então, você não respeita as leis de trânsito, então você não tem um comportamento moral e nem ético. Ao contrário, uma pessoa moral e ética falaria assim: ah, você não passa no sinal vermelho? Não, não passo. Por quê? Porque eu reconheço essa regra como sendo boa. Já pensou se todo mundo passasse no sinal vermelho? Não haveria uma regra de trânsito que permitisse a segurança de todos. Então é importante eu respeitar essa regra. Mesmo que não tenha ninguém olhando, mesmo que não tenha nenhum guarda, nenhuma câmera, eu vou respeitar essa regra. Então percebe? Você não importa se você está visível ou invisível. Se tem alguém te olhando ou não tem alguém te olhando. Você vai respeitar essa regra. Significa que você tem um comportamento ético. Você é um sujeito ético. Tudo bem? Então, introduzi aí o tema do Anel de Giges para lembrar do assunto de ética e moral. Os primeiros pensadores que vão tratar desse tema da ética vai ser Sócrates e Platão. Sócrates, como vocês sabem, nunca escreveu nada. Platão, o seu
principal discípulo que vai escrever suas ideias, seus pensamentos, mas de modo que nós não sabemos exatamente quem é Sócrates e quem é Platão nos escritos. Porque Sócrates parece que ele está misturado com os pensamentos do próprio Platão. Então, quando falarmos do pensamento de Sócrates, normalmente a gente vai falar do pensamento socrático platônico. Não sabemos direito quem é Sócrates falando e quem é Platão falando, tá bom? Então vamos deixar aí essa ressalva, que quando falamos de ética, no pensamento de Sócrates e de Platão, a gente está falando de repente, uma mesma pessoa. Tudo bem? Para finalizar esse vídeo, né, claro, para falar de Platão, nós temos que sempre lembrar da alegoria da caverna. É um texto fundamental para entender a ética, a política e todos os outros assuntos relacionados a Platão. Esse texto da alegoria da caverna também está lá no livro A República de Platão, tá bom? Vamos só lembrar muito rapidamente, porque todos nós já conhecemos esse texto de cor e salteado, certo? Então temos aqui, no fundo de uma caverna, pessoas acorrentadas pelos pés e pelas mãos, incapazes de voltar para trás, certo? Estão observando no fundo dessa caverna umas imagens. Professor, de onde vêm essas imagens desses títeres, né? Essas imagens criadas, essas molduras, e temos aqui algumas pessoas passando atrás dessa parede, né, que está entre os prisioneiros, certo? Essas pessoas que estão passando carregam esses títeres, que são iluminados por uma fogueira no interior da caverna, ok? Essa fogueira projeta as sombras no fundo da caverna. Essas pessoas no fundo da caverna, elas acham que aquela imagem projetada é a realidade. Mas eis que um deles, um dia, consegue escapar do fundo da caverna, certo? Como o professor que ele escapou, se ele sempre esteve lá presente e tal, lembrando, gente, é uma alegoria, é uma imagem, tá bom? É só uma ilustração do que Platão quer ensinar para nós. Uma dessas pessoas escapa do fundo da caverna, né? E começa com muita dificuldade a escalar até a saída da caverna. Como ele sempre esteve preso, seus músculos estão atrofiados, sua visão está acostumada com a escuridão. Quando ele começa a andar, sente dificuldade. Quando ele começa a enxergar a claridade, sente mais dificuldade ainda. No momento que ele sai, né, da caverna, ele se depara com a luz do dia. Nesse momento, fala Platão, ele vai ter muita dificuldade de enxergar. Os seus olhos vão estar quase que impedidos de enxergar. Com o passar do tempo, ele volta a conseguir, né, a distinguir aí algumas imagens, ainda estão bem embaçadas. Depois ele começa a perceber as coisas, as sombras, as cores, os objetos. Por fim, ele consegue enxergar até a própria fonte da luz, que é o Sol, certo? Tendo feito isso, depois que ele percebe que tudo aquilo que ele havia conhecido era um engano dos sentidos, né? Estava no fundo da caverna vendo apenas sombras da realidade. Ele resolve então, depois que ele percebe que tudo na verdade era sombra da realidade exterior, ele resolve voltar para o fundo da caverna e estimular, incentivar os moradores do fundo da caverna a também eles se libertarem, para encontrarem aí as verdades, né? As realidades verdadeiras, que não estão no fundo da caverna, mas estão fora da caverna. Tudo bem? Essa leitura Platão faz da própria vida de Sócrates. Sócrates, para Platão, é essa pessoa que se liberta das sombras da opinião, da ignorância, dos preconceitos e conhece a verdade. E tendo conhecido a verdade, ele então se depara, se volta para as pessoas e estimula eles a fazerem, também as pessoas, a fazerem esse caminho de libertação. Libertação das opiniões, das aparências que os prendem às trevas da caverna.
Tudo bem? Gente, o nosso vídeo já deu 15 minutos, então vou terminando por aqui. Na próxima aula eu vou continuar de onde eu parei, certo? Da alegoria da caverna, para então especificar a ética de Platão e de Sócrates e o que toda a ética deles tem a ver então aí com a alegoria da caverna. Tudo bem? Então, deixo a vocês aí um grande abraço. A gente se encontra na próxima semana. Quem quiser aproveitar essa semana para ler o Anel de Giges, está na internet, em qualquer site você pode encontrar esse texto. E ler também o texto completo da Alegoria da Caverna, quem ainda não leu, tá bom? Procurem fazer essas leituras e na próxima aula a gente recomeça especificando ética, moral, no pensamento de Platão e de Sócrates, tá bom? Fica aí meu contato, qualquer dúvida pode entrar em contato pelo e-mail, pelo WhatsApp. Um grande abraço a todos e boa semana.